Você já parou para pensar em quantas lutas inacreditáveis já aconteceram no mundo da luta livre? Às vezes, a gente passa anos acompanhando nossos lutadores favoritos e imaginando certas rivalidades, certos confrontos. E tem outras vezes que nem passa pela nossa cabeça que dois nomes tão diferentes algum dia dividiram o mesmo ringue. Ainda mais em uma luta 1 contra 1. E pois é, o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Lutas totalmente inesperadas que realmente aconteceram, mas que quase ninguém lembra ou nunca ouviu falar. Combates tão improváveis que até parecem mentira. E nesse vídeo a gente vai lembrar algumas dessas lutas curiosas, esquisitas e até mesmo bizarras que juntaram no ringue dois lutadores que ninguém nunca pensou que algum dia estariam frente a frente. Então galera, antes da gente ir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então meu povo, partiu pro vídeo! The Ultimate Warrior contra Orlando Jordan. De um lado, o Ultimate Warrior, uma figura lendária no wrestling, mas também conhecida por suas opiniões extremamente controversas. Do outro, Orlando Jordan, um talento que teve a sua passagem um pouco apagada pela WWE e pela TNA. E o cenário? A Espanha, em 2008, em um evento da esquecida No Wrestling Evolution. Ultimate Warrior, que já estava mais de uma década afastado dos ringues, escolheu justamente Orlando Jordan para sua última luta na carreira. E a rivalidade foi construída de uma forma inesperadamente séria, com uma storyline que envolvia uma acusação pesada contra Orlando Jordan, envolvendo o toque indevido em uma menor. É exatamente isso que você escutou. Só que em vez de uma polêmica real, tudo passou meio batido. Nada de promo maluca, nada de Ultimate Warrior gritando no microfone como maníaco, zero, não teve nada disso. Mas então, meus amigos, veio a luta. O tão esperado dia da luta. E eu falo pra vocês que foi ruim. Foi muito ruim. Mas também o que você esperava de uma luta do Ultimate Warrior? Já fora de forma e respirando por aparelhos no ringue. E o que falar de Orlando Jordan, que nunca foi conhecido por carregar uma luta sozinho, e o Ultimate Warrior, que quase não se mexia no ringue. Literalmente, ele passou o tempo todo bufando, enquanto a plateia parecia confusa e, é claro, desinteressada. E o resultado? Um encerramento bizarro para uma carreira que já teve seus momentos gloriosos, mas que terminou do jeito mais aleatório e desconfortável possível. John Cena contra Frankie Kazarian. De um lado, John Cena, o clássico cara musculoso, moldado na academia e recrutado pelo sistema de desenvolvimento da WWE. Do outro lado, Frankie Kazarian, um veterano das indies que percorreu praticamente todos os cantos dos Estados Unidos. Dois estilos completamente diferentes, duas trajetórias completamente opostas. E em 2003, essas duas figuras acabaram dividindo o ringue. John Cena já como contratado da WWE, e o resultado, uma luta surpreendentemente técnica, limpa, no estilo fair play, que serviu como uma prova chocante de que John Cena sabia sim fazer um wrestling técnico no início da carreira. E aí você fica se perguntando, onde foi parar esse John Cena em toda sua carreira da WWE? E aqui ele parecia um wrestler de verdade, sem aqueles 5 Moves of Doom, sem aquele You Can't See Me, só o wrestling puro. É bom, até onde dá pra chamar assim. Undertaker contra New Jack. E não, meus amigos, isso não é um roteiro alternativo da invasão da WCW à WWE. Isso aqui é real. É quase que inacreditável. Undertaker realmente dividiu o ringue com um homem que literalmente não dava a mínima para aquelas pessoas que falavam que respeitavam um negócio. O negócio do pro wrestling. E esse cara era New Jack. Essa luta foi uma verdadeira colisão de universos. Undertaker, o ícone intocável da WWF, já um homem feito na empresa. Já New Jack, bom, New Jack era mais provável de cumprir prisão perpétua do que assinar com a WWE. Mas essa luta acabou acontecendo por causa de um acordo de parceria da WWF com a Smoky Mountain Wrestling, durante os primórdios do sistema de desenvolvimento da WWE. Undertaker trabalhou 2 shows da Smoky Mountain Wrestling contra os Gangsters, o trio formado por New Jack, Mustafa Said e D'Lo Brown. As lutas rolaram nos dias 7 e 8 de abril de 1995,
e são quase uma lenda urbana. E a primeira luta foi uma Handicap Loser Salutes the Flag Match, com Undertaker e Tracy Smothers contra os 3 Gangsters. A segunda luta foi uma Six-Man Tag, com Bob Armstrong se juntando ao lado dos mocinhos. É um vídeo promocional em que os Gangsters, em especial New Jack, invadem um cemitério para provar que não têm medo de Undertaker. E um detalhe, New Jack parece genuinamente assustado, e D'Lo Brown sai correndo ao ouvir um barulho no fundo, que é a cereja no bolo. New Jack mete o pé e foge atrás dele. E pois é, meus amigos, por essa eu acho que vocês não imaginavam. Vader contra Will Ospreay. Os lutadores, por mais ranzinzas que sejam, sempre acabam voltando, porque no final do dia, o cheque fala mais alto. Em 2016, 2 lutadores separados por gerações, oceanos, empresas extintas, resolveram fazer exatamente isso. Tudo começou quando Vader, o monstro dos anos 90, símbolo da força bruta, detonou no Twitter a icônica luta entre Will Ospreay e Ricochet no torneio Best of the Super Juniors, e ele chamou o combate de acrobacias descaradas, um verdadeiro circo, segundo ele. Will Ospreay acabou lendo a crítica e decidiu cutucar o urso. Usou então o Vader Bomb em uma luta, só para poder provocar Vader. A treta virou storyline, e a storyline acabou virando uma luta real. E é exatamente isso que você escutou. Vader contra Will Ospreay aconteceu no Rev Pro em 2016. O ex-campeão da WCW e o Aerial Assassin acabaram dividindo o ringue. Aí você me pergunta, a luta foi boa? Pois é, não exatamente. Will Ospreay fez de tudo, voou, correu e vendeu os golpes de Vader como se tivesse sido atropelado por um trem. A luta foi montada até com inteligência, usando todos os truques possíveis para poder disfarçar a limitação física de Vader, que já estava nos seus últimos dias no ringue, mas era tarde demais. Por mais boa vontade que houvesse, não dava para ignorar o fato de que Vader mal conseguia se mover no ringue, mas mesmo assim, é impossível a gente não sorrir com isso. 2 caras que mal se toleravam, de gerações opostas, unidos pelo puro e velho espírito da luta livre. Uma treta do Twitter que terminou, claro, onde todas acabam terminando, no ringue e por dinheiro. Mick Foley contra Toshiaki Kawada. Em 2004, Mick Foley já estava semi-aposentado, com o corpo destruído por décadas de quedas insanas, mas ainda assim topou mais uma guerra sangrenta para transformar Randy Orton em uma estrela. E é claro, isso acabou funcionando. A luta entre eles foi uma verdadeira carnificina que marcou a carreira do Legend Killer. Aí você pensaria que depois disso, Mick Foley daria um tempo, afinal, ele já havia se aposentado oficialmente em 2000, prestando homenagem ao estilo destrutivo de lendas como Atsushi Onita e Terry Funk. Mas isso acabou não acontecendo, e Mick Foley simplesmente decidiu ir para o Japão. E não, ele não foi para poder tirar férias. Em vez de se enroscar em arame farpado ou explodir em uma daquelas lutas suicidas típica da FMW, Mick Foley topou algo igualmente imprudente: enfrentar o duríssimo Toshiaki Kawada, um dos maiores nomes da história da All Japan Pro Wrestling, e referência no estilo Kings Road, famoso por chutes no peito capaz de afundar uma alma. E isso por acaso parece insano pra você? Porque foi. O duelo prometia ser algo brutal, quase artístico, um choque entre 2 estilos e mundos completamente diferentes. O hardcore teatral americano contra o strong style sem frescura japonês. Só que não foi lá grande coisa. Toshiaki Kawada parecia mais entediado do que aquele assassino que ele era antigamente, mas ainda assim largou alguns chutes violentos em Mick Foley, o suficiente para arrancar alguns grunhidos sinceros do Hardcore Legend. A luta girava em torno de Mick Foley tentando usar o clássico taco de beisebol com um arame farpado, mas o resultado foi um híbrido estranho, parte strong style, parte deathmatch, mas sem atenção, sem drama e pior, sem alma. E foi uma daquelas decisões que geralmente só acontecem e fazem sentido na cabeça de um veterano como Mick Foley. E com certeza ele deve ter falado para si mesmo: bom, lutar contra Toshiaki Kawada no Japão, por que não? Partiu. Mas o grande problema é que dessa vez o sofrimento acabou não valendo a pena para ele. Hardcore Holly contra Karrion Kross. E bom, parece brincadeira, mas não é.
Bob Hardcore Holly, o veterano conhecido pelo seu estilo ríspido, e Killer Kross, antes de ser renomeado para Karrion Kross na WWE, se enfrentaram em uma luta real, fora do radar dos holofotes das grandes empresas. E não foi uma luta promovida por ironia, memes ou nostalgia. Foi honestamente o tipo de combate que você esperaria de dois caras super durões, sem paciência para firulas, com o peso da tradição nos ombros, mesmo com uma diferença geracional absurda entre eles. E essa luta entre os dois aconteceu em um evento independente, 10 minutos de pancadaria seca, golpes duros, nada chamativo ou inventivo, como se ambos tivessem feito um acordo silencioso, sem gracinha, só porradaria. Aquela típica luta entre dois caras sérios, grandes e de cara fechada. Jinder Mahal contra Psycho Sid. E sim, meus amigos, isso realmente aconteceu. Psycho Sid enfrentou o Jinder Mahal em 2008, e o resultado foi tão esquisito e ruim quanto você pode imaginar. O combate aconteceu em um obscuro evento no Canadá, muito antes de Jinder Mahal ganhar o título da WWE. Na época, Jinder Mahal ainda usava o nome de Tiger Raj Singh. E Psycho Sid, bom, ele era o Psycho Sid, uma lenda dos anos 90, já visivelmente desgastada e parecia de vez em quando em shows independentes, principalmente fora da temporada de softball, sua verdadeira prioridade. E a luta em si foi exatamente o que se espera quando se coloca um talento jovem, ainda verde, contra uma estrela do passado que não quer estar ali. Tudo com o ritmo e intensidade de alguém que claramente estava ali só cumprindo tabela. E só é lembrado hoje como uma das lutas mais bizarras e desajeitadas da história recente do wrestling independente. Uma verdadeira relíquia estranha de um tempo em que qualquer coisa podia e acontecia nos shows menores. Bryan Danielson contra Kamala. E não, você não escutou errado. O mestre da técnica do Chain Wrestling contra Kamala, o monstro africano, que já estava muito além dos seus dias de glória nos territórios sulistas dos anos 80. E essa luta rolou na Liberty States Wrestling, enquanto Bryan Danielson ainda era campeão mundial da Ring of Honor. Só isso já soa como uma simulação absurda feita por IA, mas acabou sendo real. A luta tinha toda a cara de uma comédia irônica do circuito indie, muito antes disso virar tendência. E o que Kamala fez? Claro, ele se recusou a fazer o job para Bryan Danielson. Danielson, como sempre, não ligou. Na real, ele pareceu até se divertir com o absurdo de tudo aquilo. Se jogou no chão com os olhos arregalados de medo, como se estivesse enfrentando um monstro legítimo, e não um veterano exausto em trajes tribais. Bryan literalmente atravessava o ringue de um lado para o outro, só com o sopro da ameaça de Kamala. E esse combate foi um verdadeiro espetáculo de linguagem corporal, controle de tempo e domínio de espaço entre os movimentos. Bryan Danielson vendia o pavor antes mesmo de tocar no oponente, e fazia isso com uma precisão milimétrica, vendendo o que não existia mais, o medo de um monstro de outrora. No fim, a luta virou quase um esquete. Bryan Danielson até derrubou a cortina do palco para tentar criar uma ilusão de caos, como se ainda estivesse em 1985, e o problema foi que a piada durou mais do que o necessário, mas mesmo assim, foi mais divertida que muito main events por aí. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!